Estamos no ar com mais um boletim, agora para a gente entender o que vem por aí em relação ao clima e ao tempo. A gente vai conversar com o Francisco de Assis Diniz, o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para discutir um pouquinho do que aconteceu, principalmente em relação à queda das temperaturas e que ainda está acontecendo, né, na verdade, e mais do que isso, que vem por aí. Parece que tem uma nova frente fria chegando, mas é uma frente fria que vai ficar mais restrita ali ao sul do país, principalmente ali ao sul do Rio Grande do Sul, mas a gente vai comentar sobre isso ao longo do nosso bate-papo aqui com o Assis. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aquela super massa de ar frio que estava prevista chegar e reduzir as temperaturas em boa parte do país, tá agindo e tá derrubando as temperaturas em vários locais, hein, Assis? Exatamente. Caiu por vários locais a temperatura, como a gente tinha previsto. Bom dia para todos. Realmente o frio chegou bem intenso, né, como estava previsto. Chegou desde a parte norte, da região norte lá. Lá em Vilhena a temperatura chegou a 12 graus. Cuiabá chegou também a 12 graus a temperatura, então caiu bastante, né? A temperatura em Cuiabá estava de 40 graus, caiu para 27 graus ontem. E na região sul tivemos muitos locais com temperatura abaixo de zero. Por exemplo, Rio Grande do Sul, na parte oeste, Santa Rosa, menos 2,4, São José dos Ausentes, menos 4,3, Vacaria, menos 3,4, São Joaquim, Santa Catarina, menos 5,3, Campos Novos, menos 2,3, Porto Alegre deu 4 graus, então caiu bastante as temperaturas, né? Além das condições de neve que teve em algumas localidades, né? A gente tem aqui, Assis, uma imagem, vou pedir até para o Renan passar para a gente, de uma imagem, de uma gravação feita lá em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, da neve caindo. É bastante interessante da gente assistir. Vamos lá, Renan, roda a imagem aqui para a gente ver. Essa condição de neve, Assis, ela ainda existe? Pode nevar em alguma outra região do país? Essa condição de neve já descartou mais. Teve também uma neve lá em Araçatuba, na serra lá do Paraná, né? Lá na Serra do Paraná, ali próxima à região de Curitiba. Teve também uma neve para essa região lá de próxima a Curitiba. Ainda persiste essa condição de queda de neve, porque lá ainda está bastante úmido e está caindo as temperaturas lá ainda, né? A temperatura lá nessa região ainda deve cair em torno de 0 grau ou abaixo de 0 grau. Então, ainda tem condições de queda de neve lá para essa região ali da parte da Serra do Paraná. Mas para Santa Catarina e Rio Grande do Sul já descarta, porque já começa a secar. Mas daí tem o risco de geada, certo? Sim, aí tem o risco de geada. Tivemos muita geada no Rio Grande do Sul, né? Principalmente na parte sul, na parte oeste, na parte central do estado, onde estava mais seco, teve geada por muitas localidades, né? E aí agora aumenta mais a condição de geada para esse sábado, né? Condição de geada praticamente em toda a região sul do Brasil, muitas regiões da região sul do Brasil, e a geada também com condições de chegar até de maneira moderada na parte sul do Mato Grosso do Sul. Bom, a gente tem uma imagem também da geada no trigo, lá em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Vou pedir para o Renan colocar essa imagem do trigo também, porque dependendo, viu, Assis, do estágio em que o trigo está, isso pode ser um problema muito sério aí para a produção. Vamos para a próxima, Renan, depois a gente volta nessa. E essa condição também, Alex, lá no sul do Paraguai, no trigo lá do sul do Paraguai, também pegou geada e causou estrago lá feio, lá no Paraguai. Um fazendeiro de lá mandou me avisar agora pela manhã, que ele tem muito contato comigo, e pegou o trigo dele lá e estragou bastante. Pois é, nesse caso aqui, olha só, o trigo já está
na etapa já de formação mesmo do grão ali, e nessa condição a situação é bastante preocupante. A nossa equipe está levantando aqui quais são os possíveis estragos nas lavouras de trigo, mas essa imagem traduz bem o que aconteceu e principalmente como o frio pode atuar. Um estágio inferior a esse talvez não seja grande problema, mas óbvio, a gente tem que entender os impactos aí, como, de que forma as geadas aconteceram. Tem uma outra imagem também que mostra que essa condição de temperatura abaixo de zero que o Assis falou aí. A água congelada, olha só. Então... exatamente, né? E essa região que você está mostrando aí, Alex, aquela região, quando eu falei Santa Rosa, menos 2,4, que está nessa região aí também, né? Temperaturas de 12 graus abaixo de zero nessa região. Pois é. Assim, está fácil para você mostrar para a gente aonde vai ter geada, aonde que as geadas seguem aí nos próximos dias? Vamos ver, vamos mudar lá para a gente ver onde vai ter as geadas nos próximos dias. Que inclusive tem possibilidade de geada para o sul de Minas, certo? Exato. Depois a gente vai ver que mais para frente tem a condição de geada lá para o sul de Minas Gerais. Aqui é o frio ainda avançando para amanhã à noite, pegando ainda grande parte da região sul, né, São Paulo avançando, né? E pegando para a região sudeste, ainda forte aqui no Mato Grosso do Sul. E se a gente for para domingo à noite, o frio já começa a sair da região central do Brasil aqui, Alex, e começa a ficar dominando na região sudeste, né? Então, vê que... a gente vê que a massa de ar frio, ela diminui, né, Assis? Ela diminui, mas avança também para a região sudeste, né? Minas, já vai pegar Bahia, Espírito Santo, pertinho em cima de São Paulo, né? Pertinho em cima de São Paulo. Quer dizer que para nós aqui o frio continua, então? Para vocês aí o frio vai continuar. E se a gente for ver aí, isso que você está falando, a condição de geada, né? Então vamos ver aqui a condição de geada. Aqui vamos ver amanhã, sábado 22. Então a gente vê aqui, ó, condições de geada praticamente toda a região sul do Brasil, geada de moderada forte, geadas pegando aqui na parte sul, centro-oeste do Paraná, geada pegando aqui na parte sul do Mato Grosso do Sul, geada moderada. Santa Catarina está ali na rota da geada, hein? Santa Catarina e com o Rio Grande do Sul pegando todas as condições de geadas fortes ainda, né? A parte sul do Rio Grande do Sul, centro também do Rio Grande do Sul, condições de geada forte. E aí a gente chama o risco aqui também, aliás, chama a atenção, essa condição de geada também no sul do Mato Grosso do Sul, né? Pode causar danos ali em algumas plantações que ele tem lá, algumas colheitas que eles têm lá ainda para esse período agora. Então, essa geada aqui é perigoso lá para o sul do Mato Grosso do Sul. E a gente vê a persistência de geada também moderada nas regiões, como você falou aí, regiões de trigo do Rio Grande do Sul, né? Ainda persistindo, né? Pois é. A gente vê aqui que nessa partezinha sudoeste de São Paulo, aí tem uma condição de uma geada fraca, ponto isolado, né? Pode ter umas geadas fracas nessas regiões aqui da parte sudoeste de São Paulo. Mas o sábado vai ser o pico do frio aí, em relação à formação de geadas, Assis? Ela diminui no domingo? O sábado vai ser o pico do frio, né? Para essa condição de geada vai ser no sábado. Esse aqui foi de hoje, ele dava a geada mais forte e moderada em cima exatamente do Rio Grande do Sul, como aconteceu, entendeu? Como aconteceu. Essa previsão era para hoje, como aconteceu, e aqui é de amanhã, a gente vê que o frio mais forte está sendo... Hoje, né? Caiu aqui? Peraí, o que é que houve aqui? Não, estamos vendo, normal. Tá vendo normal, né? Sim. A gente vê que tá a condição de abrangência maior, pegando mais áreas, que é para o sábado, vai ter mais a condição de maiores condições de pegar mais áreas com geada, né, nesse sábado. E no domingo, como é que vai ser? Aí no domingo já dá uma diminuída, né? No domingo ainda persiste geada praticamente ainda várias áreas da região sul do Brasil, né? Ele dá um avançozinho aqui também em algumas áreas do Paraná, mas de maneira fraca, né, isolada, e a gente pode ter uma geada também fraca, isolada aqui, ó, nessa partezinha
sudeste de São Paulo. Nessa área aqui de sudeste de São Paulo, talvez chega aqui na região de Avaré, um pouco assim, aí pode ter geadas, pontos isolados, de maneira fraca também. Mas já diminui bastante a condição de geada na região sul do Brasil. Muito bem. E para o sul de Minas? E se for sul de Minas, se a gente for avançar pela frente, o frio vai ficar quando o frio chega, não cai muitas temperaturas de uma vez, vai cair depois lá no sul de Minas. Então a gente vê aqui, ó, que nesse dia aqui, dia 25, ela começa a aparecer. Apresenta, dia 25 vai ser o dia de maior de temperatura menores temperaturas para a região sudeste de Minas. Temperaturas variando ali de 1 a 4 graus nessas regiões, aí pode ter geadas em alguns pontos isolados ali da sudeste de Minas, na região de Café de Minas Gerais. Mas não é uma condição como a gente vê no sul do país de geada generalizada, está mais concentrada ali, né? Mas ela é mais isolada, mais concentrada e mais fraca, né? São pontuais, são mais de maneira mais geral, como está acontecendo da região sul do Brasil, não. Mas de qualquer forma, vale o alerta para quem está nessas regiões aí, a possibilidade de geada, portanto, para o próximo dia 25, certo, Assis? Exato, próximo dia 25. E a gente, novamente, vamos frisar sobre a atenção amanhã na geada aqui na parte sul do Mato Grosso do Sul, essa daqui, né? Amanhã. E essa aqui pode causar alguns danos ali na parte sul do Mato Grosso do Sul também. Muito bem. Bom, Assis, vamos ver as chuvas dos últimos dias, aonde que elas se concentraram? Vamos ver a chuva dos últimos dias aqui, ó. Por exemplo, a chuva aqui dos últimos 5 dias, antes do frio ter chegado, né? O sistema estava estacionário aqui entre Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, causou bastante chuva nessas áreas onde estava realmente mais seco, né? A chuva chegou também bom, né? Para a parte sul, toda a parte sul de São Paulo, sudoeste e sul de São Paulo, várias áreas do Mato Grosso do Sul, também com chuvas aí na faixa de 80 a 100 milímetros, né? Então choveu bem nessas regiões. A gente vê que a persistência também da estiagem no sul do Rio Grande do Sul, né? Vou voltar 10 dias aqui, ó, ainda está sem chuva também no sul do Rio Grande do Sul, 15 dias também sem chuva no sul do Rio Grande do Sul. Vamos ver pela frente que agora a gente tem uma condição para o final, no decorrer da próxima semana, a gente tem uma condição de ter chuva para essa região, inverter a situação agora. Muito bem. Bom, mas antes de ver como é que vai ser essa chegada da nova frente fria aí, vamos ver aonde está chovendo agora, Assis? Vamos ver onde está a situação agora, né? A frente fria, a banda de nuvens, vamos dizer assim, a chamada frente fria, está exatamente em cima de São Paulo, pegando grande parte do estado de São Paulo, leste de São Paulo, onde vai ficar causando chuva, né? Vai ficar causando chuva entre o leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sudeste de Minas, onde deve causar chuvas, mas o frio ele está mais concentrado nessa área aqui, mas ele já avança pegando aqui também o sudeste de Minas. O frio já tem chegado aqui, ou seja, o frio está na frente da banda de nuvem da frente fria, né? Ele está avançando na frente do sistema frontal. O sistema frontal tem ficado um pouco mais atrasado, como ficou durante os dias dessa semana. Isso então justifica esse tempo úmido aqui em Campinas, por exemplo, e frio, então. Exatamente, né? Ficando o tempo mais úmido, frio, persistindo nessa condição, porque o frio está avançando, né? Está sendo mais rápido. A gente vê também que teve chuvas mais significativas aqui, ó, na parte oeste do Amazonas, no Acre, onde teve chuvas bem significativas ontem, teve trovoadas e chuvas também, pancadas de chuvas e trovoadas aqui em Rondônia também teve, algumas áreas aqui do sudoeste do Mato Grosso também teve chuvas de maneira mais fraca, isolada, mas teve também. Mas daí essa frente fria ela vai embora, Cis? Ela vai para... Ela vai avançar por aqui, pegando mais a parte litoral, sudeste de Minas, mas tem algum efeito de formação de nuvens aqui também nessa área do leste de Goiás, Distrito Federal, dando condições de chuva domingo para segunda-feira nessas áreas aqui. Aliás, entre amanhã à noite para domingo, a gente vai ter algumas chuvas isoladas nessas áreas aqui também. Muito bem, mas não é nada bem distribuído e volumoso, não, né?
Não é nada bem volumoso, não. São fracas e de maneiras isoladas que a gente vai ter. Uhum. Nesse mapa aqui, Vamos ver como é que vai se comportar. nesse mapa daqui, a gente vê aqui, por exemplo, amanhã, esse aqui amanhã, né, a gente vê a chuva se concentrando aqui entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, investindo nessa área, né? Amanhã à noite, ainda investindo nessa área aqui, aí vê que já começa a aparecer alguns pontos aqui de chuva para o lado do Distrito Federal e Goiás, avança mais um pouquinho aqui para o interior, pegando quase o sul do Goiás, né? Depois, vamos ver para o domingo. No domingo ele aumenta mais uma condição de chuva aqui, um pouquinho aqui para a parte do Distrito Federal, com Minas, Triângulo Mineiro, mas a gente vê que persiste sempre chuva nessa área aqui, entre São Paulo, Sudeste de Minas e Rio de Janeiro, onde fica mais concentrada a chuva, né? E quando que chega aquela nova frente fria que você falou, que pode Aqui, trazer aqui é umidade domingo à aí noite, para o sul do Mato aí Grosso, vamos, para o sul do Rio Grande vamos do ver, Sul? vamos ver aqui agora para o dia 27, aí começa a chegar a nova frente fria aqui no Uruguai, com o sul do Rio de Janeiro, ou com o sul do Rio Grande do Sul. Uhum. Rio Grande do Sul e Uruguai. Aí, se a gente for aqui para o dia 27 para o dia 28, né? Aí aumenta mais a condição de chuva aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul. Mas ela evolui essa frente fria, não? Aí vê que ela não evolui, né? Ela permanece praticamente na mesma região aí, ficando praticamente na mesma região. Aumenta pouca coisa, chegando na parte centro do Rio Grande do Sul e leste. Se a gente for agora mais para frente aqui, não é aqui, é aqui. Se a gente for mais para frente agora, vê aqui até o dia 28, né? Aí a gente vê que a chuva está concentrada aqui, ó, na parte sul e centro e leste do Rio Grande do Sul, onde estava realmente a parte sul do Rio Grande do Sul sem chuva. Então há uma boa condição agora da gente ter chuva no decorrer da próxima semana, uma chuva de maneira até significativa, não estava seco no extremo sul do Rio Grande do Sul. Muito bem. E essa situação, ela, enfim, ela persiste também nos próximos dias, é isso? Essa situação ela vai persistir aí pelos próximos dias, porque até o início da semana a gente tem a predomínio de ar frio sem chuva na região sul, né? Depois, quando vai vir essa frente fria, ela vai trazer essa chuva pegando na parte extremo sul e parte centro e leste. Depois, na outra semana, para o início do mês, na primeira semana de setembro, isso aqui vai subir um pouco, né? Vai subir um pouco para norte, aí sobe um pouco para norte, mas também não avança para o continente, ó. Ele fica praticamente na parte leste aqui de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Não avança muito para norte nem para o interior, né? Muito bem. Ô Assis, mas Outra então. coisa, Alex, aqui a gente chamar a atenção é que a gente vai ter bastante chuva aqui durante a semana entre o sudeste de Minas Gerais, Zona da Mata, indo para o Espírito Santo, um pouco também no Espírito Santo, né? E também aqui toda a costa leste do Nordeste, né? Na Bahia também aumentando a condição de chuva no litoral, a zona da mata aqui do Nordeste todinho. Mas é aquele resquício daquela frente fria que está atuando nesse momento, certo? Que está em cima de São O Paulo resto agora. da frente fria que vai subir aqui para norte, vai ficar entre a Bahia e o Espírito Santo e o vento jogando muita umidade, depois ficando um ar frio no oceano, o vento jogando muita umidade do oceano na costa leste do Nordeste, ali com um pouco com o Espírito Santo e também zona da mata de Minas Gerais. Agora, o Assis, eu lembro que também a gente avisou que não se tratava de um início da estação chuvosa, né? Que era um momento que as chuvas poderiam avançar um pouco mais além do sul do país, mas ainda não seria um start para plantio, né? Seria uma chuva passageira, como se diz, né? Vê que nesse segundo mapa aqui, de agosto para setembro, a gente já vê que volta a secar tudo novamente, ó, já seca tudo de novo, né? Pois é. Então, mais chuva. E chuva mesmo, de forma volumosa, bem distribuída, quando vocês estão prevendo, Assis?
Ó, ainda está indicando setembro está seco, vamos ver se outubro, né? Mais ou menos, vou dar uma olhada nisso aí para a gente falar isso na próxima semana, depois você me lembra, para a gente ver essa previsão da condição a longo prazo sobre a volta das chuvas. Chegada das chuvas aí para o plantio, né? É, exato. Muito bom. Meu caro, muito bom, muito legal as informações então. Ou seja, o frio continua esse final de semana, a chuva também, principalmente agora mais concentrada aqui na região sudeste. A partir do dia 27, 28 chega uma nova frente fria, mas fica meio que só ali no sul do Rio Grande do Sul, que é uma boa notícia para o pessoal de lá, já que o sul do Rio Grande do Sul tem sido aí atingido por um período mais seco, prolongado aí de seca, mas de qualquer forma, aquela condição de chuva generalizada, como a gente viu acontecer aí nos últimos dias, ela não se repete e a gente tem que observar e tem que entender o que vai acontecer, principalmente a partir da autorização do início do plantio. E essa é a missão do Assis aí para o nosso próximo encontro. Combinado, Assis? Combinado, Alex. Beleza. Eu desejo aí um ótimo final de semana para todos, hein? Muito obrigado, para você também. Com algum frio aí para você, Assis? Vai chegar aqui lá para segunda-feira ainda. Segunda-feira. Então, final de semana vai ser tranquilo. Aproveita aí. Domingo para segunda que chega aqui. Aproveita aí que aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, nós vamos ter que ficar debaixo de cobertor aqui, Assis. Realmente. Um abraço para você, até a próxima. Tá aí Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo as informações do clima e do tempo aqui pra gente. Daqui a pouco a gente volta com as informações do mercado do boi. Continue com a gente.